Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Ed que tá falando, e antes que vocês se assustem, já vou logo avisando. Embora tenha aí na capa primeira série, referindo-se à primeira série do ensino médio, não se preocupem que esse assunto é totalmente compreensível pelos alunos do nono, tá? Não se preocupem que vocês vão sair daqui entendendo tudo bem direitinho. E, no mais, se não entenderem, podem me perguntar, vocês sabem como me encontrar. Vamos lá começar então. Ahn, Esse assunto dos verbos modais é muito importante que a gente aprenda, porque é um assunto que é bastante visto, né, bastante importante, e ele compõe uma parte bem importante da língua inglesa. Se você dominar os verbos modais, você vai dominar bastante o uso da língua. Esse slide, nem tudo vai ser utilizado para a gente, nem tudo interessa para a gente. Então, o que nós não precisarmos ver, podem ficar tranquilos que eu vou pular. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal, fazendo uma explicação prévia sobre o que é verbo modal. Os verbos modais são muito comuns na língua inglesa. Para se tornar um falante competente de inglês, é preciso compreendê-los na sua estrutura e saber usá-los. Há 10 verbos modais: can, could, should, ought to, must, will, shall, would, may and might. Além desses verbos modais autênticos, há 5 outros verbos e expressões que podem funcionar da mesma forma. São os seguintes: be able to, have to, need to, had better and use it to. Mas aqui, para a nossa aula hoje, nós vamos ver apenas 4 desses verbos modais, tá? Não se preocupe que nós não vamos ver essas expressões que funcionam como verbo modal. Isso é um inglês um pouco mais avançado, vocês não precisam saber agora, no momento. Para a nossa aula hoje, nós vamos ver apenas 4 verbos modais, tá bem? Então, bora prosseguir aqui a nossa aula. Existem regras específicas para os verbos modais, e essas regrinhas é importante que vocês saibam, porque sabendo essas regras, vocês já vão conseguir desenrolar grande parte do conteúdo referente aos verbos modais. Primeira regra: os verbos modais são defectivos, ou seja, não se conjugam em todas as formas verbais. Ou seja, quando a gente está estudando o presente simples, por exemplo, a gente aprende que os verbos ganham S no final. Por exemplo, love na primeira pessoa fica I love, mas na terceira fica he loves, she loves ou it loves. Mas os verbos modais não ganham esse S no final. Por exemplo, eu é I can, eu posso, e terceira pessoa deveria ser he cans, por exemplo, isso não existe, é he can também. Então, os verbos modais, eles não são variáveis, eles não se modificam, eles são, poderíamos dizer assim, imutáveis. Não recebem o S no final da terceira pessoa do singular, como eu acabei de falar para vocês. Não tem as formas do passado simples ou do ing. Por exemplo, love é amar, amando é loving. Poder é can, podendo não é caning, nem existe isso. Continuando, não aceitam do nem o did. Do no presente, nem did no passado, no caso, na interrogativa ou na negativa. Os verbos modais, eles são auxiliares deles mesmos. Então, eles mesmos funcionam como auxiliar. Eles são como o verbo to be. Quando uma frase tem to be, não precisa de verbo auxiliar. Então, os verbos modais, eles são seus próprios auxiliares. O nome já fala, né? São verbos auxiliares. Os modais são verbos auxiliares. É importante que vocês lembrem disso. Não tem a forma nominal de infinitivo. Ou seja, não existe a forma to can, to must. Não existe. O to, como eu já expliquei para vocês anteriormente, ele serve para transformar um verbo no infinitivo. To love, amar. To go, ir. To come, vir. To eat, comer. To open, abrir. To brush, escovar. Mas e poder? É to can? Não, não existe. Ok? Então, vocês vão perceber ao longo dos nossos estudos que os verbos modais, eles são bem específicos, sabe? Eles são verbos bem, como eu poderia dizer, eles têm características bem próprias, bem próprias mesmo. Vamos continuar então. Eles são seguidos de infinitivo sem o to. Por exemplo, I can dance, eu posso dançar.
Se eu falar I can to dance, tá errado. Então lembrem-se, a partícula to é repelida de todos os lados pelos verbos modais. Você nunca vai ver to can nem can to. Vocês nunca vão ver to must nem must to. O único verbo que aceita o to é né? Que é o ought to, que o to faz parte da estrutura dele, e uma duplinha que serve como verbo modal, mas não é um verbo modal puro, que é o use it to, ok? Mas no caso, foquem apenas no verbo modal, nos 10 que existem. E desses 10, só um verbo modal exige o uso desse to, que é o ought to. Todos os outros repelem esse to de perto dele, ok? Vamos seguindo então. Eles não podem fazer combinações com verbos auxiliares, porque o próprio verbo modal é esse auxiliar, como eu falei, né? Nós nunca vamos ter dois auxiliares em uma frase em inglês, porque não há necessidade. Então, o verbo modal, por ser um auxiliar, ele por si só não precisa de outro auxiliar. E, continuando aqui, podem ser seguidos de have mais particípio passado. Por exemplo, he should have written. Ele deveria ter escrito. Vamos prosseguir aqui então. Can be able to, nós não vamos ver, porque não é um verbo modal puro. Não vai cair na prova de vocês, nem o livro de vocês cobra, como eu disse anteriormente no início da aula. Isso aí é uma coisa mais específica. Então essa parte a gente pode pular, esse can be able to. Nós vamos ver aqui o can propriamente dito. Passando aqui para a gente chegar já lá. Olha só. O can, pessoal, pode ser utilizado para possibilidade. Podemos usar o can para descrever uma possibilidade geral ou teórica. É o tipo de possibilidade que não está relacionada a uma determinada situação no momento. Tem um sentido semelhante a às vezes. Por exemplo, the sea can be very dangerous. Ocasionalmente, o mar fica muito perigoso. Ao pé da letra, né, o mar pode ser muito perigoso. Por quê? Porque esse can aí está sendo usado no sentido de que é uma possibilidade que não está relacionada a uma determinada situação ou momento. O mar sempre pode ser perigoso. Normalmente, não se usa can para expressar uma possibilidade teórica, quando nos referimos ao passado, ao futuro ou ao presente real. Nesse caso, costumamos usar o may ou might. Ok? Então, o verbo de possibilidade é mais comum que utilizemos o may ou o might. O can, galerinha, poder, can, está muito mais associado ao poder físico, ao ser capaz de fazer alguma coisa. Por exemplo, I can sing beautifully. Eu posso cantar de modo bonito. É uma habilidade minha. Nesse caso, eu uso o can, entenderam? O can está muito mais voltado a uma habilidade física, a uma coisa física que eu posso fazer. Por exemplo, I can lift this box. Eu posso levantar, eu consigo levantar essa caixa, uma habilidade física. Está muito mais ligado ao can. As outras habilidades possibilidade, pergunta, pedido, está muito mais relacionado ao may e ao might. Vamos vê-los mais na frente. Ok? Há uma exceção. Quando falamos de planos pessoais para o futuro, usamos o can. We can meet you at the cinema at 8 o'clock. Podemos encontrá-lo no cinema às 8 em ponto. Então, quando nós vamos usar o can no futuro para planos pessoais, aí sim ele está sendo utilizado corretamente. Ok? Vamos continuar aqui então. O can é a forma comum para pedir ou para dar permissão em inglês. Em situações formais, você pode usar o may, might ou could. Então, para permissão, o mais formal, o mais comum, não seria o mais comum, mas o mais formal, o mais gramaticalmente adequado é may e might. Mas eu posso usar o can e o can't sim para pedir permissão ou solicitação de modo informal. Olha só. Can we smoke in here? Podemos fumar aqui dentro? Yes, you can. Sim, você pode. Isso aí é uma conversa tida em um bar, por exemplo.
que é totalmente informal. Mas em um contexto formal, em um contexto de prova escolar, em um contexto de redação que um estudante vai fazer nos Estados Unidos ou em algum outro país que fala inglês, ou em um contexto de concurso que algum estadunidense ou algum outro país que fale inglês vai necessitar, é importante que para permissão e solicitação eles usam o may, ok? O can pode ser usado, mas só em sentido informal. Também é possível usar can para fazer pedidos ou para pedir que alguém faça algo para você. Can I borrow the car tonight? Can I borrow the car tonight? Posso pegar o carro emprestado hoje à noite? Eu estou fazendo um pedido, né? Então, nesse caso, como eu estou fazendo um pedido, eu posso sim utilizar o can. Can you help me with this crossword? Você pode me ajudar com essas palavras cruzadas? Mais uma vez, como é um pedido, estou pedindo para que alguém faça alguma coisa por mim, ou para mim, ou comigo, eu vou utilizar o can. Dando continuidade, usamos can para expressar uma dedução negativa sobre o presente, quando desejamos expressar certeza de que algo não é verdade. Nesse sentido, can't é o oposto de must. Por exemplo, the exam can be difficult. Everyone passes it. O exame não deve ser difícil. Todo mundo é aprovado. Nesse caso, eu estou usando porque eu estou fazendo uma dedução negativa sobre o assunto que está no presente. Nesse caso, nós podemos sim usar o can't. Usamos can't have, mais particípio passado, para fazer uma dedução lógica sobre o passado. Pode-se pensar nele como o oposto de must, have, mais particípio passado. Mas eu não vou falar sobre isso porque é muito específico e, mais uma vez, não quero deixar a cabeça de vocês cheia com coisas que eu não vou cobrar na prova. Isso aí vocês podem ver, caso tenham curiosidade para aprender sozinhos, né? Em algum outro momento vocês podem pesquisar. Nós usamos could para... esqueci de mencionar, não tem no slide, pessoal, mas a forma negativa do can é can't, ok? C-A-N apóstrofo T, can't. Essa é a forma negativa, contraída. A forma negativa completa, a forma negativa cheia, é cannot, tudo junto, C-A-N-N-O-T, tudo juntinho, uma palavra só. Não existe can espaço not. Não existe. A forma negativa de can ou é abreviada can't, C-A-N apóstrofo T, ou é a forma juntinha, cannot, C-A-N-N-O-T. Você nunca vai ver can espaço not, essa forma não existe, ok? Vamos continuar então. Could e couldn't. Usamos o could para descrever uma habilidade em geral que existia no passado. Exemplo, when I was a child, I could run very fast. Quando eu era criança, eu conseguia correr muito rápido. Em síntese, pessoal, dizendo de maneira bem grossa, o could serve como um passado ou futuro do pretérito do can. Enquanto can é poder, o could é podia, pretérito imperfeito, ou poderia, futuro do pretérito. Ok? No entanto, quando descrevemos o uso real de uma habilidade em uma situação específica no passado, nós não usamos o could, mas sim was able to, were able to. Também não vou comentar isso com vocês, pois não está falando dos modais propriamente ditos, e não é isso que a gente quer para essa aula. Entretanto, usamos could para descrever o uso de uma habilidade em um momento específico no passado, com verbos que expressam percepções sensoriais, como see, feel, taste, hear, smell. Por exemplo, I could hear an owl last night. Eu podia ouvir uma coruja ontem à noite. A forma negativa de could é could not. A forma completa, normalmente couldn't, na linguagem informal, a forma abreviada. Podemos usar couldn't para descrever uma falta de habilidade em geral no passado. I couldn't swim until I was 15. Eu não sabia, eu não podia, eu não conseguia nadar até os 15 anos de idade. Ou para uma falta específica no passado. The teacher couldn't answer my question. O professor não pôde responder a minha pergunta.
Também podemos usar couldn't, pessoal, para descrever uma habilidade que existiu em um momento específico no passado, mas que não foi usada. Por exemplo, the mechanic couldn't repair my car yesterday. O mecânico não pôde consertar o meu carro ontem. Estou falando do passado, uma coisa que não aconteceu no passado, couldn't. Para descrever uma habilidade presente, usamos o can. Falamos de habilidade passada, could. Habilidade presente, can. O que eu falei há pouco tempo. Could serve basicamente como pretérito de can. Para as habilidades no futuro, usamos will be able to. Usamos could também para descrever uma possibilidade no futuro, como eu disse para vocês, futuro do pretérito. If my sales figures don't improve next month, I could lose my job. Se o meu resultado de vendas não melhorar no próximo mês, posso perder o meu emprego, ou poderei perder o meu emprego, futuro do pretérito. Aliás, é futuro, na verdade, né? Também usamos could para descrever uma possibilidade no presente. There could be intelligent life on other planets. Pode existir vida inteligente em outros planetas. E aí, temos outros exemplos, como where's my shirt? Cadê a minha camisa? E a pessoa responde com I'm not sure. It could be over there. Pode estar ali, pode ser que esteja ali. Usamos o could também, galera, para descrever uma possibilidade remota, algo de que não temos certeza. Se a possibilidade for maior, usamos may ou might. She couldn't become a teacher. She's not patient enough. Ela nunca poderá ser professora. Ela não poderia ser professora. Ela não tem muita paciência. She might not become a teacher. She's thinking of studying law. Talvez ela não venha a ser professora. Ela está pensando em estudar direito. Percebam que a diferença está justamente nisso. Quando uma possibilidade é mais fácil de acontecer, usamos may ou might. Se a possibilidade é totalmente mais remota, utilizamos o could, no caso. Esse could have mais participo passado, nós também não vamos colocar aqui em questão, porque mais uma vez isso não vai cair no nosso conteúdo, na nossa prova. Não é importante para a gente nesse momento. Could é usado ainda, galera, como uma forma educada para pedir permissão ou para fazer solicitações. É uma forma mais educada, mais polida e mais formal do que can. Por exemplo, could I use the bathroom, please? Eu poderia usar o banheiro, por favor? Could you lend me 10 pounds? Você poderia me emprestar 10 libras? Também usamos could para dar sugestões. As sugestões com could são um pouco mais especulativas do que as sugestões com can. Por exemplo, how about going out tonight? We could go for a meal. Que tal sair hoje à noite? Poderíamos sair juntos. Eu usei esse exemplo é importante para a gente ver que o could pode ser usado como sugestões. Para sugestões, o could pode ser utilizado e elas são um pouco mais especulativas do que a com can. Ou seja, dá mais espaço para a pessoa responder e dizer que sim, que não, ou dar outra sugestão. Abordamos o uso de can e could para expressar possibilidade. Podemos também usar may might para expressar possibilidade, sendo que, como eu disse anteriormente, may might é muito mais comum para possibilidade do que can e could. Tanto may como might podem expressar uma possibilidade no futuro. São muito semelhantes, porém might indica uma possibilidade um pouco mais remota. May sugere uma chance de 50% a 60% de que aconteça. Já might é 30% a 40%. Se eu falo, por exemplo, para vocês, você pode ser atacado por um tubarão em Recife. Nesse caso vai ser may, porque lá as chances de ataque de tubarão são muito maiores, porque a gente vive vendo isso no noticiário. Mas se eu falo que você pode ser atacado por um tubarão em Fortaleza, nesse caso eu vou utilizar o might, porque a chance é bem mais remota. Pode acontecer, mas é uma chance bem mais remota.
Entendido? Vamos continuando aqui então. Normalmente nós não usamos may ou might para perguntar sobre possibilidade. No lugar disso, utilizamos o verbo think para perguntar sobre possibilidades. Do you think? Você acha? Podemos usar may e might para expressar uma possibilidade no presente. Nesse caso, estamos fazendo uma dedução baseada no nosso conhecimento da situação. She may be busy today. Ela pode estar ocupada hoje. Pode ser que ela esteja ocupada hoje. Como já mencionado, o might expressa uma possibilidade mais remota, mais difícil de acontecer. Prosseguindo então. It's unlikely, but he might be at the library. Não é muito provável, mas ele pode estar na biblioteca. Esse might foi utilizado porque a gente está vendo aí que não é tão provável assim. Podemos usar tanto may have como might have, mais participe passado para descrever uma possibilidade no passado, só que isso, mais uma vez, nós não vamos nos aprofundar aqui. Prosseguindo então aqui. Você já conhece a forma mais usual de pedir permissão, com o can. Mas nós também podemos pedir permissão com may, só que de um modo bem mais polido, como eu falei anteriormente para vocês, um modo mais educado. May é mais formal do que can. May I use your phone, please? Eu poderia usar seu celular, por favor? É possível usar might para pedir permissão também, mas é muito educado e muito especulativo, ou seja, não temos certeza da resposta que nos será dada. Might I make a suggestion? Será que eu poderia fazer uma sugestão? Então, entre may e might, can, could, may e might é mais formal. E entre o próprio may e might é muito mais formal do que o may. Se usarmos may para dar permissão, o tom será muito formal. É a forma mais comum na linguagem escrita. Food may be eaten only in the bar area. Os alimentos poderão ser consumidos apenas na área do bar. Podemos usar tanto may not como might not para negar permissão. Ambos são formais e podem dar um tom mais imperativo. No, you may not ou you might not leave the room. Não, você não pode sair da sala. Lembrando que a forma negativa de may not, de may é may not e de might é might not. E a forma abreviada de might not é mightn't, só juntar as duas palavras e no not cortar o O. Porém, may not não tem forma abreviada negativa. A forma negativa do may not sempre será separadinha. May, espaço, not. Podemos usar might para dar sugestões especulativas. I don't know where Bill is. Não sei onde Bill está. E também podemos usar o might para fazer um pedido mais vacilante. You might call me when you arrive. Você poderia me ligar quando chegasse? Como assim vacilante? Tô dando assim aquela verde, aquela famosa verde. Você poderia me ligar quando chegar, né? Vai que cola, vai que a pessoa liga. Tem o mesmo significado de, por exemplo, will you call me when you arrive? Em um tom assim duvidoso. Você me liga? Você pode me ligar? É mais um pedido. Entenderam? Usamos might have, mas mais uma vez aí nós temos uma... Esqueci a palavra, quando nós temos dois verbos juntos. Uma locução verbal, e locução verbal não é o nosso foco na aula de hoje, então vamos passar esse slide aqui. De agora em diante, pessoal, nós temos algumas questões que seriam utilizadas para treinar o entendimento de vocês da aula. Só que essas questões vão ser resolvidas pessoalmente em sala de aula, ou caso vocês, a partir de agora, o slide será disponibilizado para vocês, a partir de agora, se tiverem alguma dúvida, vocês podem resolver que na sala de aula nós vamos tirar essas dúvidas do exercício, ok? Não vou, para que o vídeo não fique muito longo, não vou perder tempo aqui resolvendo essas questões que nós já vamos resolver em sala de aula. Então, no mais, esse é o vídeo da nossa aula de hoje. E na próxima videoaula nós iremos ver mais 4 verbos modais, ok? Will, would, should e o must. Belezinha? Um abraço, espero que todos tenham entendido e até a próxima.